Fala pessoal, tudo bem? Depois de um hiato aí muito grande em relação aos vídeos do canal, a gente volta aqui com o vídeo em relação à votação mais pedida, né? Que foi ou o KDE ou o Windows, né? O setup dev customizado de alguém que é usuário de fato de Linux. Então hoje eu vou trazer aqui minhas customizações em relação ao WSL, em relação a ferramentas que você pode utilizar para fazer de fato um debloat no Windows e o melhor dos mundos, né? Que, na minha opinião, de fato, é um dual boot hoje em 2026, justamente para você testar mais sistemas operacionais, para você ter mais ideia de como funciona por debaixo dos panos o sistema e tentando fazer a melhor configuração dev, né, para você extrair o máximo de performance de um notebook ou de um computador que não seja, né, aquele muito parrudo. Então aqui eu tenho uma CPU de 12ª geração e uma GPU da Intel, que é um computador relativamente mediano, né? Hoje em dia, de fato, comparando com aqueles mais robustos e outras coisas. Então a gente vai começar já do início, né? A gente já tem o terminal aqui um pouco mais customizado. Eu instalei através do Winget o FastFetch, né? E não sei se vocês sabem, usando o Winget você pode instalar como se fosse no o pack, né? Como se fosse o apt, como se fosse o DNF, distribuições Linux. Aqui no Windows, para você ter um gerenciamento de pacote melhor, você pode usar o Winget, tá? Aí você pode dar um Winget Search, você pode dar um Winget, se fosse atualizar, né? Seria, acho que até coloquei aqui, ó, Winget Upgrade All. Ele atualizaria todos os apps do seu sistema. Se você quisesse remover, né? Você poderia colocar aqui também VLC ou algo do tipo. Mas esse upgrade, ele é muito bom, tá? Para você verificar. E até em relação a ferramentas como FastFetch, FFmpeg, você pode procurar aqui com o Get que você vai ter, de fato, uma correspondência, tá? E são programas ou apps, assim, filtrados pela Microsoft que tenha algum tipo de selo. Então, você pode ter mais confiança ao instalar. Aí você copiaria o ID e iria colar aqui, né? Assim. E você já instalaria, mas como eu já tenho FFmpeg aqui, não precisa. A segunda ferramenta seria o debloat do Chris Titus. Essa ferramenta tá dando o que falar, né, hoje em dia, diante de como ela customiza o Windows, como ela faz o debloat, como ela ainda auxilia você a instalar o FFmpeg com todos os codecs. Abrem ele com um administrador, né, com a permissão de ADM. Deixa ele abrir aqui novamente. Aí a primeira coisa seria aqui em Twix, você colocar em Standard, né, que ele já faz a melhor varredura aqui, mas tem uma parte aqui que eu recomendo vocês tirarem, porque senão ele demora muito, né, que é uma ferramenta chamada Clean, essa aqui, ó, Cleanup. Eu recomendo que você desative ela por enquanto e depois façam essa limpeza manual, que seria através desse aqui, ó, Clean MGR. Porque se você coloca ele junto, ele iria demorar muito, sabe? Algo que é um pouco mais simples. Então eu recomendo primeiramente usar esse comando. Se você quiser desabilitar o OneDrive, que eu desabilitei, ou outra coisa do tipo, é só vir aqui e desabilitar. Também tem uma espécie de debloat do Brave e outras configurações. E aqui em install tem um FFmpeg que eu recomendo muito vocês utilizarem, é full, que ele já vem com todos os codecs, tudo que você precisa para rodar um vídeo no VLC ou fazer, né, um vídeo ou codificar um vídeo. Então a ferramenta é muito boa, tá? Até em relação a várias ferramentas podem dar uma olhada. Deixa eu ver WSL se tem. Não tem. Porque já vem padrão ali. Então vocês podem verificar aqui em relação a Neovim, em relação ao MyPost, tem muitas ferramentas aqui interessantes, tá? Ahn, próxima coisa que eu faria aqui seria o SysDM. Desde que eu usava o Windows 10, eu sempre via nessa parte aqui de propriedade do sistema do system.cpl em desempenho e colocava nessa configuração aqui, ó, de melhor desempenho, né, com fontes, usar fonte de tela com os dados e mostrar miniaturas ao invés de ícones, né, que é para aqui nos arquivos ele mostrar de fato os ícones. Eu sempre usei essa configuração, mas depois de um tempo eu percebi que o Windows por si só ele não entende bem essas configurações. Então o meu notebook, que não é um notebook simples, ele tinha travamentos que um notebook um pouco melhor ou do mesmo nível ou até um pouco pior não tinha, sabe? Então, por exemplo, o Instagram ele crashava
Aí quando eu usava algum codificador um pouco mais forte, ou usava alguma animação 3D, ele também crashava. Quando eu usava algum emulador ou algo do tipo, o interpretador ele também travava. E eu, depois que eu tirei essa conversão de melhor desempenho para deixar alguns escolher a melhor opção para o seu computador, eu percebi essa melhora, sabe? Então, essa configuração aqui é muito boa para você usar. Pode deixar ele ficar sem problema. Aí tem aquela limpeza padrão, né? De arquivos temporários. Você colocar aqui porcentagem TMP e apagar aqui geral para você ter uma melhor limpeza, né? Digamos assim, do seu sistema, que de fato tá vindo muito pesado. Acho que eu tô até aqui com o Task, ó, ele já está consumindo 8.9 de 11.7 GB, né? A CPU também está baixa. Também tem essa configuração no OBS para você usar menos CPU, digamos assim, né? Porque o padrão que ele vem do codificador, ele já pega o codificador da transmissão. Aí você já consome muita CPU. Então, é uma outra configuração aqui que depois eu posso trazer para vocês em um novo vídeo em relação a como diminuir o nível da CPU em gravação de vídeo. A próxima parte seria a utilização de drivers. Então, se você tem, como é o placa integrada da Intel ou outra coisa do tipo, você coloca aqui Intel Drivers Tool e instala essa ferramenta que ela procura automaticamente no seu sistema, sabe? Então, aqui no meu já está atualizado. Eu verifiquei ontem, né? Mas vocês podem instalar essa ferramenta, né? É o que eu já estou instalada. Ele vai abrir de fato um site e vai ficar procurando em relação ao seu sistema a drivers. E como o meu notebook também é da Asus, né? Eu recomendo, se você tiver um Asus, se você tiver o Lenovo, você baixe o software da marca do seu computador, porque ele vai ter habilidades em relação a dispositivos de hardware, né? Para criar uma melhor comunicação, que eu possa ter instalado de um touchpad, outras coisas do tipo. Então, eu recomendo você instalar o app da sua marca, entendeu? Deixa eu ver aqui se já procurou. Mas ele vai demorar um tempinho. E agora a outra parte que eu falei com vocês. Deixa eu verificar aqui. Seria o WSL. WSL aqui também é bem útil para você utilizar. Ó, aqui não está nem com as fontes do JetBrains, mas se eu abro aqui, ele já vem com as configurações ideais. Para um setup dev, de fato, você precisa ter o WSL ativo, né? Você precisa fazer a instalação dele aqui. Então, eu instalei o Arch Linux, mas é bem fácil você instalar uma outra distribuição Linux. Eu até estou com dúvida se eu instalo, se eu deixo, na verdade, o Arch Linux ou o Kali Linux, né? Então eu fico entre esses dois. Mas para instalação é WSL, -D e o nome da distribuição. Voltando aqui, deixa eu ver, pro meu WSL. Ele já está com o Fish, né? Como terminal. Até já uma dica, se vocês quiserem, ao abrir o terminal, estando com Fish, já abre o FastFetch, você precisa entrar no arquivo de configuração do Fish, ó. Ele tem .config, Fish e o config.fish. Aí aqui vai ter essa linha, if status is interactive. Aí, o que quer dizer? Se o terminal for interativo, ele vai rodar esse FastFetch. Caso não, então isso aqui é uma condição para que o FastFetch ocorra somente quando o terminal for chamado e ele for interativo. Se não, por exemplo, você só quer rodar um comando para limitar o carregamento da bateria, então você não colocaria, na verdade, esse FastFetch não rodaria nessa parte, entendeu? Ele só rodaria quando for interativo. Então, salvando isso aqui, ele já aparece aqui no começo, tá? Se eu até apagar, pra vocês verem, ó, se eu apago essa parte e deixo somente assim, ao sair e voltar, essa aqui era o que estava antes, né? Vamos lá, Arch Linux, ele abre normal, entendeu? Eu posso voltar aqui no NVIDIA, então os comandos uso para voltar ao correto. Aí quando ele abrir, ele já abre aqui, né? E até esse Fast Fast aqui é um outro vídeo que eu quero fazer para vocês. Não sei se vocês sabem, mas dentro do Fast Fast, na pasta User, Share, Fast Fast, Presets,
examples. Você tem alguns exemplos aqui que uns, né, acho que são 31 ou são 30 exemplos de fast fashion que você pode customizar. Então, um deles que eu gosto bastante é esse 25 que eu ainda penso em customizar. Aqui, a configuração dele é essa daqui, ó. Tem o nome da distribuição, tal, tem algumas informações. Eu gosto sempre de tirar o IP. Esse aqui nem tem o IP, mas alguns aqui tem. Eu acho que os primeiros ali do 1 ao 9 tem bastante. Então, para você configurar a sua configuração, você primeiramente você copiaria, né? Você daria um sudo cp-e, por exemplo, esse aqui que eu gostei. Seria user share fast presets examples o 25, né? 35 não, 25, eu coloco aqui na pasta code projects. Deixa eu colocar aqui a minha senha. Aí você daria um nvim lá naquela pasta, né? Para poder de fato editar ele aqui, ó, o 25. Aí você pode vir configurar ele aqui, tirar algum OS, alguma coisa do tipo, ou adicionar algum outro. Então, eu sempre recomendo vocês tipo, deixar duas abas em aberto para você poder colocar em um deles o config. O config não, um que você queira. Deixa eu ver, é o mesmo aqui? Esse config aqui eu ainda não tinha preparado. Mas, por exemplo, você copia algum outro. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu cp-e, vamos pegar um bom que eu tinha visto, é o 15. O 15 pra cá. Deixa eu ver se ele atualiza. Ixi, não atualizou. Deixa eu dar um aqui. Ah, é a senha. Estou dando lá pra cima. Copiou, beleza. Vamos tirar esse terminal aqui que eu já não consigo ver. Seria esse 15 aqui, né? O 15 e esse aqui é o 25. Aí você compara qual que fica melhor, se você quer colocar algo, é de fato copiar a string e colocar lá. Se você quiser editar aqui alguma coisa, aí demora um pouquinho mais de tempo, né, para ficar performático, mas você vai dividindo em relação à cooperação e criar o seu fast e no final, como o meu aqui em questão está, você navega até a página config fast e você cola aqui o seu fast, tá? Aí você tem que colocar como config.json-c para ele já identificar automático. Por exemplo, tem esse outro aqui que é de fato do Omart, que eu tava usando às vezes. Aí você teria que fazer esse comando, fastfetch-c e o JSON-C, né, do arquivo. Mas para ser automático, que é esse aqui, foi que eu renomeei para esse config.json-c, tá? Que seria esse aqui que eu editei desde o início, eu acho mais bonitinho, né, digamos assim. Só pensei em tirar, por enquanto tá bom assim, né? Eu tinha com o Vulkan aqui, mas ele tá legal. E o bom disso aqui é que você percebe, né, o SH, que configura em relação ao Windows. As outras duas configurações, eu vou passar mais três coisas, né? Seria o LazyGit e a aparência, né? Algumas coisas para vocês darem uma olhada. O LazyGit tem um GitHub Desktop aqui que já é muito bom, né? Ele já presta para diversos cenários aqui, ou você usa o Bash, o Git Bash também é uma outra alternativa. Mas se você quiser uma ferramenta que eu vejo pouca gente comentando, que é o LazyGit. Deixa eu entrar aqui na pasta Code Projects. Você. Deixa eu ver se ele está instalado. Nem está instalado. Eu usava ele mais no Arch Linux. Como ele está sem, né? Branch, vamos colocar main. Ele é assim, né? Ele tem um aspecto meio dinâmico, né? Que ele tem na parte aqui de baixo o stage, o commit, stash, mas de fato ele seria algo bem parecido com o GitHub Desktop, né? Em relação à utilidade. Então aqui no começo são os files, né? Que pode ser adicionado, como eu criei esse aqui do zero, não vai ter nem muita coisa, né? Porque eu ainda também não configurei o GitHub aqui. Mas deixa eu pegar algo mais simples, porque ali tem muita coisa, né? Vamos dar um mkdir e justamente a fastfetch setup. E vamos dar o sudo cp-r em relação a todos os arquivos JSON-C para essa pasta.
Vamos entrar na pasta. É isso mesmo. Deixa eu ver. CD aqui, ok. Vamos dar um lazy git aqui. Ah, ele tá pegando lá por fora. Aí é problema. Então vamos voltar. CD, vamos dar enter pro CRF nesse git. Show, agora vamos entrar no Fastfact e vamos dar um lazy git para criar um novo. N, O, Y e pode ser main. Bom, aí se eu quisesse adicionar, né, seria a letra A, você adiciona todos, mas o espaço ele seleciona um por um, tá? Aí depois disso você daria um C, né, que é o commit, então seria tipo feature, adiciona os arquivos de configuração JSON C. Aí até uma descrição, né? Fastfast config. Aí você daria um ok, né? Voltando para a linha de cima. Ah, teria que me identificar, né? Aí seria outra configuração. Mas eu vou trazer um vídeo com mais configurações dele. Porque aqui tá totalmente sem nada, né? Eu nem configurei meu username, nem o e-mail. Então o Git aqui tá meio travado. Mas explicando o fluxo, você adicionaria aqui, faria um commit. Aqui tem as branches que você pode trocar. Aí eu clicando no F é o fetch origin e opa, perdão, deixa eu ver aqui. Clicando no clicando nessa parte aqui de interrogação, você consegue ver o manual de que você pode encontrar aqui, né? Deixa eu até verificar. O F, de fato, é o fetch org, né? Para ele sincronizar o que está no repositório remoto com o seu. O P minúsculo, ele traz, né? É o famoso pull. E o P maiúsculo é o push, né? Para você enviar dos arquivos daqui para lá. Então seria mais ou menos essa configuração, né? Como aqui de fato está sem, eu não configurei, né? Então aí pode ser uma nova configuração para trazer para vocês, né? Sobre o LazyGit, que é uma ferramenta muito boa. Mas, né? Claro, se você quiser usar a ferramenta de linha de comando aqui, não tem, né? Não tem problema, né? Para adicionar todos e outras coisas. Seria isso, e agora passando para a última questão, seria a aparência do Windows. Vocês podem até ver, né, que tem uma espécie de uma borda aqui na minha configuração. Então, vou até passar para vocês. Temas e configurações. Vocês podem entrar em personalizado. Acho que seria até em cores. Deixa eu ver. Isso, seria em cores. Aqui tem a cor, vocês podem definir personalizado, né? Caso vocês queiram, né? Um pouco mais escuro, algo do tipo. Mas o importante é isso aqui, mostrar a cor de destaque na barra de tarefa, né? Ou você pode deixar ela cinza, mas aqui, ó, na borda das janelas. Isso aqui, cara, é muito bom, sabe? Dá um destaque de configuração para você fazer. E de resto, a transparência. Eu não sou muito fã dela, então deixo desabilitado, porque aqui ao abrir o Alt Tab não fica tão legal. E seria isso. Já deu um tempo aqui de vídeo, até para não ficar tão extenso como o outro. Vou encerrar por aqui. Vamos deixar só um fast fast aqui para a gente finalizar. Vou, cadê? Teria aqui um outro, né? Vamos abrir aqui. Arch Linux. Bom, voltando ao início, né? Do boot aqui no Windows é totalmente plausível. Se você quer mais de um sistema operacional para utilizar, eu recomendo fortemente, mesmo que você tenha 500 gigas, eu recomendo que você divida entre ambos, um pouco mais espaço para o Linux, né? Porque você pode acessar mais facilmente os arquivos estando do Linux, os arquivos do Windows, né? Do Windows também dá, né? Mas teria uma outra ferramenta que seria essa aqui.
disk internals para você acessar os arquivos, né, aqui do meu Arch Linux. Mas seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, mandem nos comentários. Eu vou estar respondendo todos. E é isso, tá? A gente se vê na próxima.